Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nossa segunda aula do quarto bimestre, Projeto de Vida e Expansão. Eu sou o professor Ricardo. Então a gente vai dar prosseguimento ao tema que a gente havia discutido na aula anterior e na aula de reposição, sobre o seu projeto profissional, né? O meu projeto profissional, né? O projeto profissional de vocês. Então hoje a gente vai discutir algumas coisas importantes que se relacionam diretamente com a nossa escolha profissional, né? Então nós vamos trabalhar a competência socioemocional e empatia. O tema, como eu falei para vocês, é continuação, né? O projeto profissional e o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre o mundo do trabalho e as profissões. E para isso, partir das percepções geradas pela influência da família e das pessoas do nosso convívio. Bom? E aí a nossa primeira discussão vem no seguinte sentido: existe profissão boa ou profissão ruim? O que seria uma profissão boa ou uma profissão ruim? Será que existe isso? Na verdade, não tem uma profissão, uma carreira boa, uma carreira ruim. A carreira que você escolhe, o projeto profissional, ele está adaptado à sua necessidade, à sua vontade, ao seu desejo. Muitas vezes e muitas pessoas consideram que a sua carreira é ruim porque imaginavam uma coisa, pensavam de uma certa forma e de repente tudo muda, né? Muitas vezes não estão preparados para aquela situação, ou porque até mesmo num primeiro momento a carreira realmente ela dava aqueles resultados que você esperava e depois as coisas mudam e ela passa a não fazer mais sentido. Então essa identificação com uma carreira, ela vai muito além, né? Antigamente a gente escutava muito que somente aquelas profissões consagradas, né? Advogado, médico, engenheiro, dentista, nutricionista, que eram carreiras promissoras de futuro e carreiras boas. E a gente sabe que hoje não é bem assim, né? Uma pessoa bem-sucedida não significa que ela tenha inúmeros cursos, faculdades. Não é só isso que influencia no fato de você entender que você tem uma carreira boa, uma profissão boa, uma profissão ruim. Isso é muito particular, né? Como a gente está trabalhando a competência socioemocional, empatia, ela é uma competência socioemocional extremamente importante, né? Aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender as necessidades, de perceber que aquela pessoa sente de forma diferente, né? Que nem todo mundo vai pensar da mesma forma e vai sentir da mesma forma. E na carreira profissional é a mesma coisa. Não significa que aquela carreira que é boa para uma pessoa, que uma pessoa se dá bem, se desenvolve bem, ela gosta daquilo que ela faz, não significa que você, vendo tudo aquilo, vai dar certo. Tem influências, mas tem a ver com o seu perfil, né? Perfil que a gente discutiu lá em outras aulas passadas. Mas aí, hoje no centro da discussão, tem algo extremamente importante. Qual seria a influência das pessoas próximas a nós, a vocês, na escolha da carreira profissional? Façam aí um exercício mental, buscando aí na família de vocês, quantas pessoas seguiram a carreira dos pais. Muitas vezes o mecânico, e aí o filho pegou gosto e se tornou mecânico, às vezes o engenheiro, e assim por diante. Por que será que isso acontece? Será que o fato de nossos pais terem êxito na carreira profissional, e aí você pode achar assim, é mais fácil, meu pai já está consolidado no mercado, já tem uma vida estável. Será que se eu seguir o mesmo caminho dele eu vou me dar bem? Eu vou ter uma carreira que me satisfaça nas minhas necessidades? Então eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, porque a escolha da carreira profissional precisa ser algo muito pessoal. E aí mais uma pergunta, mais uma reflexão. Até que ponto a carreira que os meus pais, que meus familiares, que as pessoas próximas a mim seguiram podem influenciar na escolha da minha carreira?
Será que essa influência vai ser de forma positiva ou negativa? Então vocês estão vendo que eu estou só fazendo questionamentos, né? Na verdade são questionamentos para fazer vocês refletirem, porque eu também não tenho uma escolha. Uma opinião formada sobre isso. Porque penso eu que da mesma forma que a influência pode ser de forma positiva, como pode ser uma influência de forma negativa. Era muito comum um tempo atrás, muitos pais, né, entre aspas, exercerem uma pressão até certo ponto negativo para o filho seguir a carreira, ou às vezes ser um comerciante ou dono de uma empresa e seguir aquela carreira, e o filho não se identificava com aquilo. Às vezes acabava seguindo até muitas novelas, filmes, era muito comum isso. E o filho não tinha nada a ver com aquela carreira, ele não se identificava em nenhum momento, né? Não tem sentido, não tinha o porquê dele seguir, porque ele não se via trabalhando com aquilo, mas era uma pressão da família. A família achava que aquela profissão era uma profissão de sucesso. Então, às vezes, uma pessoa decide uma carreira que não é muito comum. Muitas vezes a família fala, mas puxa, você vai fazer isso e você vai ganhar a vida como? E às vezes a pessoa vai ser feliz sendo daquela forma, tendo uma carreira não tradicional, tá? Então hoje eu quis trazer essas reflexões. Eu gostaria que vocês fizessem essas reflexões internas. Será que isso tem afetado vocês? Será que isso tem sido algo negativo? Às vezes o fato do meu pai ter uma determinada carreira, ou minha mãe ter uma determinada carreira, às vezes é uma facilidade, mas ao mesmo tempo é uma facilidade. Eu vou me identificar nessa profissão? Então eu vou deixar uma atividade hoje para vocês responderem no CMSP, justamente para vocês refletirem sobre isso, tá bom? Então essa é a atividade 2 que vai estar aqui no CMSP, que é justamente para vocês descreverem, né? Pensarem, refletirem e escreverem essas suas reflexões. E espero que a aula de hoje tenha servido justamente para vocês pensarem sobre isso. É a reflexão, né? Por isso que eu fiz tantos questionamentos. Então, gente, por favor, respondam as questões e para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto. De que forma a carreira dos meus pais, dos meus familiares, das pessoas próximas a mim, pode influenciar de forma positiva ou não a carreira que eu quero seguir. Então é isso. Até mais, pessoal.